E aí, pessoal, tudo na paz, tudo tranquilo? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Hoje eu quero trazer um assunto para vocês aqui, levando em consideração aquele assunto que nós conversamos sobre tirar dúvidas de vocês mesmos, para que vocês venham a aprender a ter a cada dia mais um entendimento do que realmente é uma análise gráfica para opções binárias. Então hoje eu quero falar com vocês sobre simetria. Aqui nos nossos comentários do canal do YouTube são inúmeras perguntas, comentários de gratidão. Eu tenho ficado muito feliz quanto a isso, de você deixar aí seu comentário e a gente poder trazer aqui uma solução. Então, desde já, quero deixar aqui meu agradecimento às pessoas que sempre estão aqui comentando, incentivando, né? Como o nosso seguidor aqui, ó, suas aulas são espetaculares. Não tem ninguém no YouTube que dá uma aula como essa, clara assim, os detalhes. Tô para ver, não tem como elogiar. Deus te abençoe. Então, são situações que eu fico feliz, muito feliz mesmo, que eu estou no caminho certo em ensinar vocês e vocês estão entendendo. Olha isso aqui, ó. Nossa, paguei um curso e nada valeu. Aqui no seu canal, eu estou abrindo a mente. Melhor canal do YouTube. Sem dúvidas, conteúdos bons que explicam de forma simples como analisar gráfico. Parabéns. Aí ele falou como ele faz as análises aqui. Bom, eu quero dizer com isso e mostrando aqui. Eu quero que você continue aqui nos prestigiando, nos ensinando a qual é a melhor forma de você aprender. Porque eu trabalho com dois pontos nos ensinos. É a questão da dedução e indução. Dedução do conhecimento prévio, do que os livros trazem, e assim com a indução daquele feeling de mercado que cada um, com o conhecimento que tem, com a bagagem que tem, acaba adquirindo um conhecimento para poder fazer o quê? Para poder fazer os seus trades e não depender de ninguém. Apenas aprender mais e mais. Bom, o que eu quero falar para vocês hoje é sobre simetria. É um assunto que está muito falado. Eu nem achei a pergunta do amigo ali no internato, mas ele falou: Cadu, fala sobre simetria para nós, sobre como usar simetria. Bom, eu vou trazer aqui um conceito da análise gráfica sobre simetria. Agora, o conceito que ensinam por aí ou que aplicam por aí pode não condizer com o que você já viu. Eu vou trazer o que os livros trazem de ensino, o que os livros nos demonstram a respeito de simetria. Bom, então o que seria a simetria em si? Vamos aqui para o nosso quadro branco. Interessante, né, que na época minha da escola, por exemplo, a professora falava assim: vamos para o quadro negro. Só que na verdade o quadro negro nunca foi negro. Ele sempre foi verde, né? Mas tudo bem, então nós vamos aqui para o nosso quadro branco. O que é simetria? É uma conformidade em medida, é uma forma e posição relativa entre as partes dispostas em cada lado de uma linha divisória. Um plano médio, um centro, um eixo. Então, o que a simetria faz? Ela faz uma divisão de partes. A gente pode entender aqui como uma divisão de fractais, por exemplo. Bom, então aqui está o conceito de simetria. E o que ela pode me ajudar em opções? A simetria em opções binárias, você pode aprender a identificar essas zonas de simetria. Você vai aprender aqui, ó, como traçar essas zonas de simetria, e eu vou mostrar como se faz isso. Nesse vídeo você vai aprender a identificar esses pontos. Em opções binárias, a simetria
acontece em canais todo momento. Você precisa ter paciência e disciplina. Porque existe uma conformidade, uma medida, uma forma, uma posição relativa entre as partes dispostas em cada lado de uma linha divisória. Então, vários padrões gráficos se utilizam de simetria para as análises. Está erradinho. Vários padrões gráficos. Então, vamos lá para o gráfico para você entender. O que eu quero dizer como simetria? Que ela delimita posições iguais. Agora vamos aqui para o quadro negro. O que acontece quando ocorre a simetria? A simetria nada mais é quando nós conseguimos identificar graficamente um padrão de movimentação gráfica. Por exemplo, o gráfico ele vem, vou fazer aqui que é melhor, né? Mais rápido. O gráfico vem com um canal forte, amplo, ele vem fechando, ele vem fechando e vem fechando. E simetricamente ele forma um triângulo descendente, ou seja, topos e fundos mais baixos, formando uma simetria, uma conformidade nessa parte. E aqui uma questão reta. O que o analista gráfico vê? Ele simplesmente transporta esse movimento para essa região, ao passo que quando houver o rompimento da região, a posição de saída dele é na busca pela mesma distância do movimento que foi realizado atrás. A mesma coisa acontece quando o triângulo é ascendente, ou seja, ele está ascendendo, subindo. Né? Quando o gráfico faz esse movimento. Vamos mudar aqui, peraí, para você entender. É como se o gráfico ele fizesse esse movimento aqui, ó. Fizesse situações diferenciadas. A posição está aqui, né? Ele faz o movimento e ele começa a fazer então uma subida do movimento, um fechamento do movimento. Então nós vemos aqui uma simetria de resistência e aqui nós vemos uma simetria de topos, ao passo que o operador ele transporta esse mesmo movimento para cá, onde o rompimento dessa região seria o mesmo ponto do início do triângulo. Então, existem os triângulos. E existe o triângulo assimétrico. É um triângulo que usa simetria e existe o triângulo assimétrico. Como seria o triângulo assimétrico? É aquele onde ele acaba fazendo o quê? O mesmo desenho, tanto topos e fundos mais altos, como topos e fundos mais baixos. E ao passo que se ele romper para cima, ou ele romper para baixo, o operador vai transportar exatamente esse movimento para o movimento de rompimento. Então, quando nós falamos em simetria, na análise gráfica, nós estamos falando dessa simetria, desse movimento, dessas questões gráficas. Agora nós podemos transportar para opções binárias de que forma? Todas as vezes que nós temos um ponto que divide em fractais a movimentação do gráfico, nós temos o que então? Uma simetria, porque existe uma conformidade em medida, em forma, em posição relativa entre as partes dispostas, cada um de um lado numa linha divisória, um plano médio, um centro, um eixo. Então vamos lá. Então, o que seria essa simetria? A simetria, ela pode ser entendida como linhas de referência. O que são linhas de referência? Já diz, são linhas traçadas no gráfico
que futuramente elas se tornam uma referência. E como elas se movimentam? Elas se movimentam como suporte e resistência e nem sempre de forma paralela. Pode ser de forma vertical, 45 graus, 30 graus, de acordo com a movimentação do gráfico. Então é como se eu viesse aqui atrás, ó, e fizesse a tomada dos pontos que merecem simetria. Então quando eu venho aqui, ó, se eu venho aqui atrás, a simetria condiz com o fluxo e a movimentação no gráfico, aonde os big players ou os grandes investidores nos pares de moeda cambiais pelo mundo afora têm interesse. Então onde eles vão ter interesse? Onde nós vemos padrões V no gráfico. Quando nós vemos um movimento como esse, nós vemos um movimento como esse, nós vemos um movimento como esse, nós vemos um movimento como esse. Então, esses pontos aqui são pontos onde o mercado respeitou de forma brusca, com muita força, onde teve muito volume e muito interesse no mercado. Então, nesses pontos, nós podemos traçar linhas de referência, onde faz uma simetria no hoje e lá no futuro se torna um espelho do passado. Vou mostrar na prática para você. Então, ó, nós vimos aqui, ó, este fundo com este fundo. Um exemplo. Vamos traçar aqui. Agora aqui, ó, nós vemos este topo com este topo. Pronto, tracei. Tracei aqui bem no pavio. Então, quando a gente começa a ver o movimento gráfico, a gente começa a perceber, ó, dá uma olhada, ele está se movimentando nesse canal. Chegou aqui, ó, tentou romper, não rompeu, depois ele rompeu. Quando ele voltou, ele fez o que? Um pullback aqui nessa região, subiu, tocou aqui, subiu novamente, e ele nem chegou a tocar aqui, ó. Por quê? Porque a nossa linha está demonstrando o quê? Que esses pontos, como simetria no passado, são pontos onde os negociadores com grana, ó, eles procuraram o quê? Fazer valer esses pontos. Então, você sabe marcar no gráfico e entender assim, bom, esses pontos são fortíssimos. Olha outro ponto de simetria aqui. Aqui, ó. Vamos traçar aqui, ó, esse ponto de simetria para você se familiarizar um pouco com o que eu estou falando. São linhas de referência. Olha aqui como o gráfico se mantém. Olha aqui, ele não consegue traspassar. Quando ele passa, ele faz pullback, ele chega, volta, rompeu, voltou. E ele fica trabalhando exatamente nessa região. Por quê? Porque o gráfico, ó, ele faz uma simetria de ondas. Ele mantém uma simetria. Aí você fala assim para mim, Cadu, isso é como se fosse uma linha de tendência, de alta, uma linha de tendência de baixa? Sim, podemos entender como dessa forma, mas é uma linha chamada linha de referência, porque você não está com entendimento o que tem pela frente. Ou o que virá pela frente. Você vai marcar e vai esquecer que ela existe. E lá na frente ela vai fazer a diferença. Por exemplo, ó, linha de referência aqui, ó. Peguei esse ponto V com esse ponto V. Show? Show. Eu não sei o que tem pela frente. O gráfico está andando, eu deixo a minha linha lá porque ela é uma linha de referência. Olha o que aconteceu quando ela chegou aqui, ó. Ela segurou, né? Se manteve abaixo. Quando ela rompe e ela vem trabalhar aqui em cima e ela volta, ela perde força, mas rompe. O que ela fez? Fez o pullback na linha, ou seja, ela começa a trabalhar como se ela fosse aqui um suporte e aqui como se fosse uma resistência. Ela pode ser usada tanto para day trade, intraday, swing trade. É uma linha, como já diz o nome, de referência. Ela faz uma simetria do gráfico. Isso eu utilizo muito em Forex. Porque todas as vezes que uma linha de referência
de alta ela é rompida, o preço cai. Todas as vezes que uma linha de referência de baixa é rompida, o preço sobe. Olha aqui. Então, isso eu trabalho muito Forex. Então, isso é simetria. Olha aqui no futuro, ó, ela vindo aqui, ó, tocando nessa região aqui, caindo o preço. Então, ela pode ficar ali, você pode marcar ela numa segunda-feira, um exemplo, ó. Pode ser que o preço nunca mais volte lá, mas ela vai fazer o trabalho de simetria dela. Ela vai se tornar uma linha de referência. Olha aqui novamente. Peguei os topos, né? Em V, quando eu vou para o futuro, dá uma olhada. Ela se torna o quê? Uma referência para mim. Então, quando nós falamos em análise gráfica, isso é simetria. Isso é simetria. Nós podemos ver aqui, por exemplo, ó, o gráfico fazendo aqui, ó, ele fez o que? Um topo simétrico. Aliás, topo simétrico não, um triângulo simétrico. Como nós ensinamos há pouco, não foi? Ele não acabou de fazer aqui, ó. E ó, quando ele rompeu, o que aconteceu? Ó, nós vemos o movimento, rompeu, fez pullback. O que o operador espera aqui? Esse mesmo movimento acontecer aqui. Então, qual seria o ponto-chave de correção aqui do movimento? O topo. Este. Esperaria essa região para sentar o dedo. Por quê? Porque os analistas gráficos estão vendo essa simetria. Essa simetria do triângulo. Então, essa simetria é a conhecida da análise gráfica. Agora, o que eu tenho visto por aí, ou eu vi em alguma coisa por aí, é o pessoal fazendo uma simetria em suporte e resistência. Pois bem, essa simetria em suporte e resistência nada mais é que você trabalhar o suporte e resistência de forma vertical, marcando no máximo do preço. Ou seja, olha aqui, se eu tenho o meu fundo aqui, qual é o candle que faz o meu fundo? Neste fundo, esse é o meu candle de fundo e este é o meu candle do fundo. Se você não sabe identificar qual é o candle que forma o fundo, procure aí o vídeo como encontrar o fundo nos gráficos, porque tem muita gente que chega, marca uma região como se fosse fundo e não é. Então repare, ó, que simetricamente os dois se ligam nesse ponto. Então eu não vou esperar aqui no fim desse pavio se eu tenho contato nessa região. Então eu utilizo, como diz o sentido de simetria, a conformidade em medida de forma e posição relativa. Estão dispostas de cada lado, como uma linha divisória, como um plano médio, como um centro ou como um eixo. Então é um eixo de uma zona de negociação. Agora, se você subir um pouquinho, ó, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Se eu subir um pouquinho aqui, ó, eu vejo que por esse fundo eu tenho outros pontos que tocam no fundo. Eu tenho esse ponto, tenho esse ponto, eu tenho esse ponto, eu tenho esse ponto. Ah, então quer dizer que ele também pode voltar por aqui? Pode. Pode, claro que pode. É o fundo do corpo. Mas eu prefiro no pavio. Então, o pavio que se encontra e faz um preço, um eixo, é onde eu procuro marcar. Como esse ponto aqui, ó. Olha aqui, ó, tem um topo aqui. Onde eu marcaria esse topo? Eu marcaria esse topo aqui nessa região? Tá errado eu marcar o topo ali? Não, não tá errado eu marcar. Tá no corpo aqui, ó, não tá errado. Tem um fundo aqui. Mas se eu tentar fazer uma simetria, ou seja, um eixo que faz uma ligação entre os pontos, ó, então eu vou na sombra desse candle, que aqui não tem, mas aqui tem sombra, e eu faço o quê? Tento de forma simétrica tocar. Esse ponto seria um ponto melhor que esse? Sim, por mais que a resistência está mais afastada ainda do preço. Se eu tocar, por exemplo, no topo desse topo, no pavio, e aqui ó, eu encontro simetria, ou seja, o mesmo eixo, com outros candles que tentaram ultrapassar e não conseguiram. E aqui ó, o preço tentou cair e não caiu.
Seria um ponto melhor ainda? Um ponto melhor ainda. Então, a simetria nada mais é nada mais, nada menos que você desenvolver um eixo de divisão de preços entre a força dos compradores e a força dos vendedores. A partir do momento que você faz essa menção, você tem o quê? Uma disponibilidade de fazer um traçamento correto. Olha aqui, ó, se eu tenho o meu canal, se eu marquei um canal de 100%, como eu trabalho com vocês e ensino, eu quero ver os 50%. Onde pode ser o meu 50%? Ó, eu trago aqui, ó. Por quê? Olha o que aconteceu, ó. O preço segurou aqui, 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 o preço segurou aqui. O que tem aqui de interessante nesse 50% ou nesse meio? Ele tem o que, ó? Uma linha divisória, uma forma, uma posição relativa entre as partes dispostas de um lado. Então, isso é simetria. É você ter um ponto exato que você percebe que os compradores e os vendedores trabalham de forma a brigar por aquela região. É onde realmente existe uma briga. E aí, é claro, como eu sempre comento com vocês, essa aqui é a região de correção na resistência, a região de correção no suporte, e aqui trabalhos de pullbacks para alta, trabalho de pullbacks para baixa. Por quê? Buscando sempre o pullback de baixo os fundos e o pullback de alta os topos. Então, se você entender isso no gráfico, isso é simetria. É você fazer linhas de referências onde há referências de um eixo traçado. Aí você pode trabalhar tanto como eu estou vendo aqui o gráfico, ou de vela a vela, assim como preferir. Então, a simetria não é nem um bicho de 7 cabeças, é tudo o que vocês já sabem. A única coisa que são os pontos mais exatos. Quando eu trouxe mesmo aqui um vídeo sobre como traçar o suporte de resistência num pavio ou num corpo, é uma forma de simetricamente você fazer uma divisão ali dos preços, para saber onde ele pode respeitar e onde ele não deve respeitar, nas probabilidades da movimentação do gráfico. Tá bom? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu nem vou arriscar a fazer trades hoje. Dá uma olhada como é que está hoje o gráfico para operar. 50% não tem condição. E não é só binárias, ó, digital também. Desde ontem a plataforma está assim, está pagando 60%. Agora ela mudou para 5 minutos, está 76 e tal, mas hoje eu nem, por enquanto, eu nem vou pensar em fazer entradas. Preferi gravar a aula para vocês aqui. Então você pode fazer essas linhas de referência, assim como os canais. Por que que eu digo para vocês? Os canais não deixam de ser simetrias. Porque ó, se eu puxar isso aqui, ó, como eu ensino para vocês, trouxe aqui. Será que tem alguma coisa que liga esse ponto aqui? Olha isso aqui, que louco, ó. Ó, isso é simetria, ó. Esse ponto aqui. Olha isso aqui, o preço segurou aqui, o preço chegou, consolidou aqui, o preço segurou aqui. Entendeu? Então, o que que você tem que trabalhar? Ó, o preço chegou e voltou, já voltou, formou força, caiu, chegou aqui, ó, nem chegou, voltou, chegou aqui, consolidou, rompeu a região, pullback, consolidou, vai voltar, distribuição, chegou aqui, tocou, subiu, acumulação, chegou aqui, distribuição, caiu, acumulação subiu, acumulação deu uma subida, voltou, rompeu, nem fez pullback, foi acumular de novo aqui embaixo. Então, vocês veem, vocês começam a perceber, ó, existe uma simetria, ó, de acumulações no gráfico. Olha só, quando você começa a analisar o gráfico dessa forma, você vê que existe, ó, o que? Uma ligação dos pontos. Isso é o que é a simetria. Existe um eixo, uma ligação. Olha aqui essa acumulação por cima, uma acumulação por baixo.
Acumulação por cima, acumulação por baixo. Mesma acumulação aqui, fazendo uma acumulação aqui. Você percebeu? Não preciso fazer esse monte de linha para sair operando. Mas você entendeu o que pode ser subentendido ou entendido para fazer as operações de simetria? São situações que você já sabe, mas que talvez nunca ninguém te ensinou dessa forma. Relembrando, em análise gráfica, simetria para nós, a gente vê muito isso em triângulos. Triângulos que ascendem, triângulos que descendem, né? Para buscar sempre o que? Depois do rompimento, o mesmo ponto. Ou triângulo simétrico, que é aquele triângulo que ele pode romper e buscar tanto a forma de cima como a forma de baixo. E também são canais de suporte. Canais de suporte. Porque você entende comigo, ó, se ele está fazendo um triângulo simétrico, ó, vamos supor aqui, ó, vamos supor não, ó, ele está fazendo um triângulo aqui, ó, fez um triângulo de descida, ele rompeu, onde que ele pode buscar? O ponto máximo dele é esse ponto aqui, ó, é o 50% desse canal aqui de cima. Mas ó, ele vem trabalhando, ó, 50% desse canal aqui também. Então você conseguiu perceber, ó, que tem pontos simétricos, eixos simétricos, ó, regiões simétricas, onde o gráfico faz a sua movimentação. Então isso é simetria, onde há uma divisão de pontos entre a vontade do comprador e a vontade do vendedor. Tá bom? Hoje foi mais uma aula, vou parar por aqui, porque pelo que está pagando hoje a plataforma não compensa, o último dia do mês. Deixa aqui os seus comentários, se quiser saber sobre treinamento fechado, o link está na descrição. Tenho treinamento de forma individual pelo Zoom também, se você quiser, entre em contato. Tá aí o meu Instagram também, nosso canal do Telegram, onde lá tem um livro sobre 16 padrões de reversão que todo trader tem que saber. Tem aí também no link da descrição um livro sobre análise gráfica. Tudo que você precisar para aprender, para saber como realizar assertividade e lucros em opções binárias, eu ensino aqui nesse canal. Tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!